Deus por esta manhã, que nos deu a oportunidade de estarmos respirando. Eu tenho o pastor Cristiano, que é comendo para ele, né? Vai ficar ruim, o dele não recebe, tem que ser assim. O dele. Agradecer a Deus O quê? pela vida Tem que ser no dele, porque o dele não recebe. Para Deus pela vida dos nossos apóstolos, o apóstolo Leite, sempre intercedendo por nós, o apóstolo Inácio, sempre nesta casa, os irmãos desta casa que nos abraçam com tanto carinho, essa casa de oração. Deus sempre tem os seus meios de trabalhar, né? Aleluia. E por mais que a gente queira fazer do nosso jeito, Deus tem um curso certo para todas as coisas. Eu posso até descrever e querer fazer da minha forma, aí Deus vai lá e diz assim: é dessa forma que eu quero. Então nós fazemos projetos, mas a resposta vem da boca de Deus. Amém. Aleluia. A aprovação ainda vem da boca de Deus. Amém, igreja? Aproveitar que você está de pé, abra a sua Bíblia no livro do Evangelho de Mateus. Primeiro livro do Novo Testamento, livro do Evangelho de Mateus. Eu me recordo quando a gente tínhamos a oportunidade de dar aula na escola dominical. Eu sempre dei aula para adolescentes. O pessoal chamava de adolescente, né? Porque não é fácil, né? Se lidar com um adolescente. São muito espontâneos, expansivos. Eles são muito comunicativos, são muito curiosos e muitas das vezes a gente tem um jogo de cintura. Porque depende do que você falar para um adolescente, aquilo pode valer muito e também não pode valer nada. Depende do que você disser. Porque depende do que você disser, você vai botar ele para cima, vai fazer ele sonhar mais ou vai destruir o sonho dele. Então sempre tem que ter um jogo de cintura para você não acabar murchando a flor que está desabrochando, né? Mateus capítulo 9, abre aí. Capítulo 9 do Evangelho de Mateus, versículo 14, que nos diz assim: então chegaram os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: é possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ninguém coloca o remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Nem se põe vinho novo em odres velhos, e se o fizer, os odres rebentarão e o vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Os irmãos se assentem. Louvado o nome do Senhor. Pastor, que palavra é essa? O que vai sair daí? Deus nos deu, segundo o Espírito Santo, e eu orando por esses dias, coloquei a mão em cima desta palavra e falando com Deus acerca do que o Senhor tinha para nós. E muitas vezes interpretamos a palavra odres
como vaso de barro, ou um utensílio, um vaso, mas não é vaso. Odres não é vaso, entenda. Odres era feito de pele de carneiro ou pele de ovelha, aonde lá na antiguidade, lá no passado, no tempo dos judeus, aonde eles tinham que percorrer longos caminhos, eles precisavam ter um recipiente para manter-se com a água, com o vinho, ou com leite, ou até mesmo com azeite, dentro do recipiente. É bem na verdade que eles pegavam um animal novo, dependente do tamanho do animal, para você poder fazer um recipiente, pegava-se da pele do animal, arrancava a cabeça e arrancava as primeiras partes, as primeiras patas daquele animal e deixavam as outras patas e costurava. E ali tinha um processo. Qual o processo, pastor? O processo da purificação do corpo. Por quê? Porque se você colocasse alguma água dentro daquele recipiente, sem você purificar, ele ficaria podre ou envenenado, ou até mesmo não teria como conservar. Não é assim, pastor Paulo? Depois o senhor pode me chamar um pouco a atenção e me explicar melhor. Porque nós temos homens aqui, mulheres, como a nossa apóstola também, que é estudiosos da palavra do Senhor. Porém, ali aqueles homens faziam dessa forma. Eles preparavam o recipiente para ter um caminho longo e na viagem, o viajante, ele tinha que ter um recipiente para levar a água, ou levar o vinho, ou levar o azeite, ou levar o leite, para não estragar no caminho. Deixa eu dizer uma coisa: você é um recipiente que foi refrigerado, purificado por dentro. Então, se a água descer em você, não vai estragar, não vai fermentar e não vai influenciar ninguém para o mal. Eita, pastor. Eles faziam desse recipiente. Como que era o processo, pastor? Eles faziam a parte de retirar a carne, porque a carne ela putrifica com o tempo, ela apodrece com o tempo. Então não haveria como usar aquele recipiente para manter-se a água ali bem limpa ou até pura para ser utilizada para se tomar. Você pega um copo sujo na tua casa, você coloca água dentro e toma, não. Você primeiro pega o sabão, pega o detergente, lava o copo, prepara ele para ser utilizado. Deus tinha me dado um negócio aqui, eu ia trazer os recipientes e até fui covarde nessa manhã. Eu ia fazer uma ilustração. Primeiro eu ia usar um recipiente sujo, aquele ambiente sujo, o recipiente sujo, e eu falasse: toma desse ambiente sujo, dessa água podre. Você ia falar: não, pastor, porque está suja, não tem como ser uma água potável, limpa e saciável para mim. Aí eu pegar o segundo recipiente com uma água limpa, pura. Aí você disse: aí sim, pastor, aí já dá para tomar essa água, já dá para ser saudável. Deixa eu dizer uma coisa: Deus não trouxe a gente aqui para despejar palavra para matar ninguém. Deus não chamou ninguém para matar. Deus chamou você para regenerar pessoas que estavam no caminho podre. Deixa nesta manhã você ser uma arma para Deus usar você para levantar pessoas. É por isso que eu falei, a palavra que você usar, ela vai edificar e vai matar também. Aleluia! Deus me deu uma ilustração. A terceira era vinho. Eu ia colocar naquele recipiente vinho, minha apóstola. E até tentei fazer umas químicas lá. Estudando eu coloquei um fermento dentro do vinho para ver se ele levedava. Até porque se você colocar vinho na massa demais, ele leveda demais e até não serve, ele estraga. Porque Deus está dizendo uma coisa: vinho bom não leveda, vinho bom purifica, vinho bom não leveda e não espalha, não inflama, não influencia. Vinho bom, ele faz ser saudável para você. Você já viu que Jesus não deu vinho fermentado? Ele dizia sempre para os discípulos: tome cuidado com o fermento dos fariseus. E eles não entendiam nada que Jesus falava. Mas já nos explica essa palavra aqui. Aleluia. Pastor, qual que era a quarta fase? Aleluia! Primeira fase suja. Precisa se passar pela regeneração. A fase podre. A fase sem poder receber um alimento sólido, saudável.
da fase suja para a fase limpa. Era essa fase que nós estamos aqui nesta manhã. Estamos sendo limpos. Pelo que, pastor? Pela palavra que nos tem. A terceira é o vinho. Pastor, o que representa? O vinho representa a alegria. Aleluia. O vinho representa o sangue vertido na cruz do Calvário. Aliança nova, oportunidade nova, oportunidade única. Pastor, e aí o azeite? O azeite significa: vou lhe consagrar, vou lhe curar, vou lhe sarar e vou te dar uma nova oportunidade. Aleluia. E um novo lugar para estar sentado. Glória a Deus. Eles levavam naquele recipiente, e era feito, costurado, purificado, e ainda tinha que passar pela parte. Qual era, pastor? Era a parte do defumador. A parte do defumador era aquela parte aonde tinha que passar para dar uma elasticidade para o couro, porque senão ele não tinha como aguentar a fermentação do vinho que eles levavam. Porque Jesus, ele declara que não tem como colocar um pano novo e num pano velho. Por quê? Vai romper, irmão. Se eu chegasse aqui nessa manhã com um remédio na minha roupa, o apóstolo ia perceber. Alguém chegasse aqui nessa manhã com um remédio na roupa, na camisa, ou na calça, ou na bermuda, ou no boné, ou talvez aquele ciciado, alguém percebe e diz: olha, pastor, está parecendo alguma coisa aí, sabe por quê? É remendo. Nada que remendo é bom, pastor, explica essa palavra, porque o Senhor está dizendo: remendo velho não se condiz com o remendo novo. Jesus queria tirar a tradição. Que tradição? A tradição judaica, a tradição fariseu, a tradição saduceus e escriba. Porque o Senhor fala para eles assim: vocês falam, mas não praticam, mostram obras, mas não são dignos de arrependimento. Aleluia. O Senhor tem como provar na Bíblia? Tem. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Abra aí, irmão. Daqui a pouco nós vamos voltar aqui e explicar rapidamente. Eu prometo não me alongar, segundo o que Deus tem nos entregado. Fases da vida do homem, fases da vida do ser humano, fases que passam. Fase da purificação, foi purificado. Fase que passa, foi tida da oportunidade do sangue da cruz do Calvário, oportunidade nova, aliança nova. Marcos capítulo 7 diz assim: Jesus e os mestres da lei. E ocorreu que alguns mestres da lei e fariseus, vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Observaram que alguns dos seus discípulos comiam os pães com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Pois os fariseus e todos os judeus não se alimentavam sem lavar as mãos, de forma cerimonial, preservando a tradição dos antigos. Quando chegaram da rua, não tocam os alimentos, nem antes se banharem. Além disso, há muitos outros costumes que guardam, tais como lavar os copos, jarros, vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei questionaram a Jesus: por qual razão os teus discípulos não andam em conformidade com a tradição dos anciões, mas tomam o pão com as mãos impuras? Ele, entretanto, lhes afirmou: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, pois assim está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, e as doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas. E assim abandonares o mandamento de Deus, apegando as vossas tradições dos homens. E acrescentou-lhes: sabeis
sempre encontrar um meio de negligenciar os mandamentos de Deus, com o propósito de estabelecer a vossa própria tradição. Deixa eu dizer, eles estavam questionando Jesus acerca de um pequeno gesto. Eles perceberam, eles podiam perceber o milagre que Jesus fez: o cego andar, o cego ver, o coxo andar, o mudo falar, e assim o surdo ouvir. Mas eles não perceberam nem toda essa trajetória que Jesus estava fazendo, todas essas atividades, pregando a palavra, ensinando sobre o reino. Eles não perceberam nada disso. Aí lá veio os discípulos do Senhor junto com eles, e lavaram a mão lá na pescaria. Talvez Pedro, Tiago, talvez pescado, eles estavam fedendo peixe, porque o peixe fede, ele apretina na gente. Deixa eu dizer uma coisa: eles estavam percebendo em coisas minúsculas e fúteis, coisas que não tinha necessidade de se importar. Eles dizem: olha, Senhor, deixa eu dizer uma coisa, eu quero chamar a atenção do Senhor, vou aproveitar. Agora é a minha oportunidade de chamar a atenção. O Senhor pregou, falou, ensinou, curou, fez um monte de coisa. Mas uma coisa é certa: os seus discípulos quebram a tradição nossa, judaica. O que eles estão fazendo? Eles estão errados sim. Eles estão pregando contra a vocês. Eles estão dizendo que vocês não estão ensinando certo. Não, Senhor, deixa eu dizer uma coisa: eles entram aqui para comer pão, eles não purificam, eles não lavam as mãos, eles não lavam os copos sujados, e talvez de metais. Deixa eu dizer uma coisa: o Senhor vai dizer no versículo 18: ao que lhes declarou, ora pois nem vos tendes tal entendimento, não consegues compreender que nada que entra no homem tem o poder de torná-lo impuro. Aleluia. No mesmo capítulo 7 de São Marcos, versículo 18, o Jesus declara para eles, porque nem eles entenderam, discípulos. Versículo 17: então, após haver deixado a multidão e entrando em casa dos seus discípulos, os discípulos lhe pediram uma explicação sobre aquela parábola. Explica para nós, Senhor, que eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. O Senhor estava ali naquele conflito e aquele debate, aquele questionamento acerca do que eles estavam falando. Jesus vai proteger você. Aleluia. Jesus vai proteger você, para que a tua mente não seja contaminada. Você diz: apartai do fermento dos fariseus. Aleluia. E aí ele vai dizer, ao que eles declarou, ora, pois nem vós entendeis tal entendimento, não consegues compreender que nada que entra no homem tem poder de torná-lo impuro. Versículo 19: porque efetivamente não entra em seu coração, mas aonde, pastor? Sim, em seu estômago, sendo digerido e depois expelido. Mas sabe o que contamina? Ao fazer essa afirmação, Jesus proclamou puros todos os alimentos, e disse mais: o que sai do ser humano é o que torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, homicídios, os adultérios. Meu Jesus. Mas comer sem lavar a mão, ele vai dizer, isso não contamina o homem. Meu Deus. Estou falando de tradições. Pastor, o que o senhor não? Eu estou lendo sobre rebelo novo em obras velhas, tradições velhas, formas de ensinamento sem fundamento. Eles ensinavam para o seu poder pessoal, não segundo a Escritura Sagrada. Eles ensinavam porque eles queriam colocar regras. Você já viu aquele dia que as pessoas dizem assim: toda regra tem uma exceção? É ou não é? E pode? Eu posso, diante do tribunal,
de estar diante do juiz e falar: juiz, toda regra tem uma exceção. O que o juiz vai me responder? Ele vai me falar assim: é isso mesmo, toda regra tem uma exceção. Mas vamos ampliar o artigo tal e vamos ver se o artigo tal vai te dar essa garantia que toda regra tem uma exceção. É verdade, pai. Aí Jesus vai dizer assim, no capítulo 8 de João: quando traz uma mulher no ato de adultério, pega uma mulher, mas não pega o homem, porque a Bíblia não menciona que traz o homem junto com a praticante ou com o praticante que seja. Aí eles vão trazer Jesus. Jesus está ali, cansado, sentado, e eles vão falar: mestre, pegamos essa mulher no ato de adultério, e a lei de Moisés, a lei de quem? Moisés. Manda que apedrejemos. Mas se a lei está mandando, faça. Toda regra tem uma. Toda regra tem uma. A lei manda, Senhor, está escrito que nós devemos apedrejar. E o Senhor, o que é que o Senhor nos diz? É, pai. Glória a Deus. O Senhor vai olhar, vai continuar e vai persistir a pergunta: Senhor, como é que é? Vai falar? Ou quer que nós já começa a situação? Vamos aqui condenar essa mulher. Peraí, você está na fase do terceiro, do sangue. O sangue que te justifica, não te condena, te purifica e não te lança no inferno. Pelo contrário, ele te faz ser garantir o céu. Aleluia. Aleluia. Pastor, que palavra é essa? Calma, nós estamos no remendo. Remendo novo, em ordem velha, tradição velha. Oh, glória. Porque vocês não cumprem o que vocês querem. Quer chegar diante de mim, te humilhar, me forçar a cumprir algo que mesmo dentro de vocês não cumprem. Meu Jesus. A lei manda que apedrejemos. Está escrito? Está. Então vamos fazer o seguinte: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a condenar essa mulher. Aleluia. Dentro das suas consciências, dos seus entendimentos, dentro daquilo que eles sabiam que tinha feito e que estava fora da lei. Por isso que eu disse: se você chegar diante do juiz, ela vai assim: ei, tem regra, tem exceção. Tem. Mas você está certo para exigir alguma coisa da lei? Você é cumpridor da lei? Porque a Bíblia fala: se você querer cumprir a lei, se errar um tio, você é culpado de toda ela. Meu Jesus. Se você errar uma vírgula que seja, um ponto de exclamação, de interrogação, ponto circunflexo ou qualquer um, você faz culpado de toda a lei. Não tem como isso acontecer. Aleluia. Não tem como condenar essa mulher. Cada um foi começar, ó. Sai daqui, esse mulher começou para nós. Eu vou correr. O Senhor está revelando aqui, deixa eu, ó. Assim. Ficou aquela mulher e Jesus. Isso. Que era algo que Estevão não teve oportunidade. Mártir da história. Capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Ele não teve a oportunidade. Levantaram uma falsa testemunha contra ele. Mas quando estão jogando pedra nele, sabe o que ele vai ver? Ele não vai ver como a mulher viu Jesus pessoalmente. Como que ele vai ver, pastor? Ao ponto que ele estava sendo apedrejado. Capítulo 7 de Atos. A Bíblia diz que o céu estava aberto. Aleluia. Glória A Bíblia diz, ele declara com a sopra boca, ele não era mentiroso. Ele disse: eu vi Glória a Deus. os céus abertos Glória a Deus. e o Filho de Deus sentado à sua destra. Ele não viu como a mulher do lado, face a face, mas ele viu.
Ele estava lá honrado, glorificado, exaltado, veste nova. Oh, aleluia. Vem, Estevão, vem. Deixa eu te pegar, jogar pedra em você, deixa eu te matar aí. Você vai ser um mártir na história, mas você vai vir para cá, o reino do meu Pai. O Senhor Jesus. Aleluia. Mulher, Jesus vai declarar: aonde estão os teus acusadores? Vai olhar, mas Senhor, não tem ninguém. Com medo, né? Se não sobrou mais seu ministério agora. Aí ele disse: mulher, nem eu te condeno. Glória a Deus. Vai. E não peques mais. Aleluia. Sabe qual é a declaração de Jesus para ela? Vai. Hoje eu te dou uma nova oportunidade. Aonde estão os teus acusadores? Quem pode validar aquilo que o Senhor já determinou sobre a tua vida? Aleluia. Eles querem cumprir, mas nem eles cumprem. Meu Deus. Eles querem fazer isso e nem eles fazem. Meu Deus. Querem colocar uma velha tradição. Aí Jesus disse assim, sabe o que Jesus vai dizer? Não é que a lei mata. A lei só te dá a garantia de você se conscientizar. Porque Jesus não aboliu a lei, ele disse: vou te conscientizar. Vai, porque da outra vez eu posso ser que eu não esteja aqui. Meu Deus. Hoje ele está dizendo assim: hoje eu sou a graça infinita. Não é aquelas pessoas que pegam sobre a hipergraça, os coaches da vida. Vem, fica aí, mano Brau, mano velho, fica aí, tal. Não estou condenando nada disso aí para um skate lá, não tem nada a ver com isso. Um barril que seja, não tem nada a ver com isso. Mas altar ainda é considerado altar. Como esta fez o altar, colocou de pé, e toda a congregação não precisou ninguém falar, fica de pé, igreja. Eles se levantaram por ele a respeito, reverência à palavra. Achou de pé, minha caia. Altar ainda é altar de respeito. Se eu tenho respeito, altar tem graça, altar devolve, altar retribui, altar levanta, altar não mata, altar faz edificar e não escandalizar. Altar faz fazer ficar de pé, não faz você ser instruído. Altar instrui, altar não disfarça. Altar mostra a realidade, santidade é santidade. Entrar no Santo do Santo achava que era fácil, tinha que passar por 3 cortinas, irmão. Primeiro acesso. Aleluia. Achavam que entrava de qualquer jeito. Até o sacerdote tinha que entrar com a corda amarrada na cintura, cheio de sinete. Verdade. A pastora pregou aqui sobre, deu uma pincelada nesses dias, pastor, sobre Zacarias. O pedido no altar tem resposta. Aleluia. Zacarias não sabia avançar em idade, mas caiu nos dias do turno dele, entrando no santo do santo, e ele se apresentou no altar. O altar ainda era santo, porque o anjo se apresenta do lado dele. Zacarias, a tua oração foi ouvida. Eu creio. O altar ainda é altar. Verdade. Pastor, muda a aparência do altar, muda, mas a palavra é a altar a mesma. Aleluia. Mas tem gente mudando, muda o barril, bota o barrão, bota o barrão, e muda a palavra. Bicho. Porque eu preciso ganhar jovem também. Não, peraí, cada um tem seu jeito, irmão. Eu tenho esse jeito aqui, é desse jeitinho aqui, e dá certo. Mas não é abarrotar que vai salvar. É estruturar. Porque não é qualquer vento. Bateu o vento, foi embora. Bateu o vento, estava filmado na areia. Sem fundamento. Remendo novo.
Aleluia. Aleluia. O plano velho. Agora vamos falar um pouco do odre. O senhor pensou sobre o odre. O odre, ele passava pelo estágio da purificação. E ele ficava naquele defumador, ele ficava para ter uma elasticidade. Se misturava, deixava ele purificado, e quando ele estava pronto. Imagina você colocar água dentro do recipiente. Já aconteceu isso, irmão? Em casa mesmo. Coloquei água para tomar no copo, estava cheio de detergente. Não foi eu que lavei. Foi o Mateus. Esqueci, está espumando. Explica direito. Eu vou comentar uma gráfica que está gravando. Foi o meu Thiago. Pastor, mas tá bom que vai purificar por dentro, vai lavar. E a preguiça de tirar. Essa é a bolinha, né, meu bispo? Aí eu peguei aquele recipiente e coloquei água. Estava distraído. Meu Deus. Tirei, chacoalhei, coloquei de novo a água. Aí tinha um pouquinho, isso ainda. Peraí, vamos lá de novo o processo, tá? Purificação. Estamos no processo da purificação, irmão. Meu Porque o Deus. que Deus quer mandar para você não é para estragar aí dentro, é para te curar, é para te sarar, é para te levantar, é para te dar ânimo, é para você falar, pastor, eu vou, com a força dessa comida, eu vou caminhar, eu vou voltar a caminhar, pastor. Eu vou voltar a sonhar, pastor, a louvar, a pegar uma oportunidade. E não é que vai, não deu certo no primeiro, tenta de novo, não deu certo, tenta de novo, não deu certo, tenta de novo, até que o Senhor diga assim, pronto. Aleluia. Mas não é desistir. É se você conseguir, vai de novo. Pastor, ficou tudo desarranjado, vai de novo. Você já viu aquelas orquestras? Quantas horas eles passam ensaiando? Para ficar o arranjo bonito, não é 2 horinhas não. Eles passam ensaiando que chega lá. Não é fácil. Eu não tenho dom de nenhum desses três, mas admiro que toca. Eu admiro quem dedica um teclado desse, que toca uma bateria como Davi Duca que tocou. Eu não sei fazer aquilo, não tenho coordenação para isso. Quem consegue tocar um baixo, um teclado. Meu filho, graças a Deus, a gente já tem esse dom. Porém, precisa do Senhor na vida dele ainda. Sabe tocar sax, teclado, baixo, bateria, contrabaixo e guitarra. E violão. Eu disse, como é que você consegue? Só ouvir. Tem gente que tem. Davi tocava com essa graça. Quando Saul estava endemoniado, Davi pegava e dedilhava. Que alívio. Saul sentia. Mas não deixava de querer matar Davi. Pois perseguiu Davi até. Ele é meu, ungido, escolhido, segundo o meu coração. Você tem um dom, irmão. Procura o melhor dom que é você. E aí era feito aquele odre. Tinha um odre que ele vinha. Você já viu aquele coqueiro velho? De quem já foi aqui em praia? Tem aquele coqueiro todo enrugado, velho. Tem gente que fala, abre ele que ainda tem água boa aí dentro, né? É ou não é? Ou é errado? Não é verdade? Está todo enrugurado por fora. Parece um maracujá da venda. Mas pega o maracujá, meu apóstolo. Coloca dentro do liquidificador. Abre ele, minha apóstolo. Faz o que, minha apóstolo? Faz Deus sabe o que eu gosto? Eu coloco aquele leite condensado dentro. Você vai receber de graça aí. Mas se você limão, coloca no leite condensado. E uma coisa mais chique do mundo, irmão. O pessoal fala, é limonada suíça. Se você não for para a Suíça, a Suíça é você que deu o ingrediente. Mas eu estava vendo as receitas lá em casa, deitado na cama com a minha esposa, eu falava para ele, estou vendo a receita de pão, que vamos fazer pão. Tô fora. Ela falou, eu falei para ela, você lembra no tempo da pandemia, quando você fazia pão? Olha, você lembra? Tudo recheado, gostoso.
Com o passar do tempo ele vai ficando velho. O recipiente que eles levavam, eles tinham aquela tira, colocavam aqui, e levavam aquele, era tipo aquela bolsa, sabe? Depois você pesquisa aí dentro do seu internet, do celular, todo mundo tem celular. Pesquisa aí, que ordem, você vai ver lá como que era feito e tal. Curiosidade leva aprendizagem. Agora, se você não quiser aprender, aprende aqui nessa manhã, tá bom? E aí eles colocavam, porque lá no deserto, de tão quente que era, eles tinham que ter um recipiente para ali servir a água. A pessoa está ali com sede, ou até um viajante, você viu? Ali o samaritano ele tinha que servir para aquele homem que estava descendo de Jerusalém e Jericó. Foi pegado pelo salteador, estava no meio do caminho, quase morto. Ele tinha o quê? Ele tinha vinho e tinha azeite. Vinho desinfecciona, tira toda a bactéria, limpa. Azeite, paz, cura. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. A casa de Deus tem, igreja. A casa de Deus tem azeite. Tem o vinho para purificar e tem o azeite para te restaurar e te curar. E aí o odre, com o passar do tempo, ele envelhece. E quando ele vai envelhecendo, ele vai perdendo a elasticidade. E se você colocar um vinho dentro dele, o vinho vai fermentar. O que vai acontecer? Ele vai se arrebentar e vai se perder o vinho. Mas se não quiser examinar, pode ler, pode. Não é pecado, não. Você abrir sua internet, abrir a live e pesquisar. Entendeu? Por isso que ele diz assim: não se coloca vinho novo em odres velhos. Aleluia. Jesus estava querendo dizer assim: a tradição deles é essa. Eles querem mudar o original, o que é real, o que é verdadeiro, por tradições. Mas se coloca vinho novo em odres novos. Eu vou colocar nós aqui como odres nessa manhã. Não são odres velhos. Se colocar vinho, o vinho vai ser o quê? Conservado. Você é uma conservação de Deus. Abra sua Bíblia comigo, abra sua Bíblia no livro do Evangelho de João, no seu capítulo de número 2, em que Jesus está sendo convidado com seus discípulos e sua mãe ao casamento que estava acontecendo lá em Caná da Galileia. Jesus estava na festa. A Bíblia diz que se passou a festa e foram se acabando o vinho. E uma festa, ela tinha uma durabilidade, tinha gente que fazia festa de 7 dias. Era uma extensão grande, né? Nessa coisa top, isso aí, minha aposta. Tinha um tempo, uma extensão. E aí, quando foram se acabando o vinho, a mãe de Jesus, que tinha mais intimidade, particularidade, podia falar com ele, falou: Jesus, acabou o vinho. Mas Jesus é um convidado como os demais que estavam ali. Por que ela foi até Jesus e perguntou para ele: acabou o vinho? Vai até o mestre Sala, vai aquele que preparou toda a preparação para a festa. É ele que é o responsável. Não é Jesus, peraí, irmão. Você está querendo colocar sua responsabilidade em cima de Jesus? Você faz a festa, sabe que vai vir sem convidado, quer fazer 50 coisinhas para servir? Meu Jesus, aqui não é assim. No meio, pãozinho, e aí dá para cada um. Não faz, se não vai sobrar. Se vem 100, faz 200, faz 300. Pastor, vai esponjar. Se Jesus pensasse assim, ele não tinha pegado 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para tantos? E ele vai repreender os discípulos mais na frente sobre isso aí. Quando eles estão lá no barco, preocupados, discutindo: aí você não trouxe pão, Pedrão, ou João, foi você, ou Felipe, não, ou Tiago. Aí eles conversam, Jesus está ouvindo aquela discussão no barco.
Aí Jesus está dizendo assim: acautelai-vos com o fermento dos fariseus. Porventura esquecestes o que aconteceu? Que eram 5.000 pessoas. Vocês não se lembram? A multiplicação dos pães? Oh, glória! O que é isso para tantos? E o Senhor fez? Por que estáis aí arrazoando entre vós aí, discutindo? Cuidado com o fermento dos fariseus. Mas Senhor, não trouxemos pão. O que você pensa que Deus não vê, Ele vê, irmão. É pouco, pastor, Ele sabe. Aleluia! E aí Jesus estava na festa em Caná da Galileia. A mãe de Jesus foi lá com ele, como ele fosse o responsável da festa. Eles são convidados. O que tem eu com? Ele vai dizer assim: o que tem eu com isso? Aí quando ele vai dizer o que tem eu com isso, aí ela vai ouvir Jesus nessa informativa que ele dá para ela. Só que ela não, parece que não deu muita atenção. Sabe o que ela vai dizer assim? Ela vai olhar para os mestres de sala e vai dizer assim: ó, fazei tudo quanto ele vos disser. Aleluia! Oh, glória! Jesus parece que dá uma repreensão nela, não é? Que tenho eu contigo. Mas Jesus sabia o coração dela, ele conhecia a mãe dele, a preocupação que ela teve com a festa dos outros. Aleluia. Não sei se você vai entender isso aqui. Jesus se preocupou com a festa que não era dele, a mãe dele se preocupou com a festa que não era dela, mas ela estava na festa, não podia ser uma festa frustrada. Deus! Fazei tudo quanto ele vos disser. Obrigado, Senhor. Aí Jesus, sabe o que Jesus fala? Trazer essas talhas. Talhas de quê? Pedras. Aonde era o que, pastor? Era onde era colocado entre 80 a 120 litros de águas. Para quê, pastor? Para a purificação dos judeus. Você lembra que eles perguntaram para Jesus que eles comiam sem lavar as mãos? Eles tinham que se purificar. Eles tinham que se preparar. Eles se prepararam mesmo. Aí quando eles colocam em Jesus, assim, ó, pegam e enchem essas talhas. Imagina, 80 a 120 litros de água. Era água demais. Ela fez assim. Quer ser vinho demais. Fonte boa. Aí quando ele enche, que Jesus vai dar graça, é o primeiro, é chamado o primeiro principiado ministério milagroso de Jesus. É o primeiro que a Bíblia nos dá ênfase de dizer que se principiou o ministério de Jesus ali acerca em Caná da Galileia, que fez a água tornar-se em. Aí quando vão levar para o mestre de sala provar, para aquele que provava antes, para dar aprovação do sabor, o que eu disse? Se você pegar um copo sujo e colocar na água dentro e estivesse sujo, você vai perceber o gosto. Aleluia! Quem é que já tomou água de poço? Deixa eu ver. Eu. Como que é o gosto? Quem já tomou água naquele. Vocês lembram daquele filtro de barro? Era a nossa geladeira. Era a nossa geladeira, por exemplo, pastor legal. O gosto era diferente. Você já viu quando você toma água do poço? É diferente o gosto. É diferente a qualidade. Porque é natural. Pastor, mas pode ter bactéria, pode ter um monte de coisas assim. Você não tem. Nossa, era de Porque cacinha. hoje, esse poço chamado poço artesiano, ele passa por um processo. A água tem que passar por uma análise para ver se ela é boa para consumo ou ela é só boa para reuso. Não é assim? Ou errado? E aí eles, olha só como que é a agilidade da nosso estado de São Paulo. Como que é o nosso país. Você tem que pagar pela água que está saindo do poço. Tem que colocar no registro. Você acha que vai ser de graça? Mas eu acabei de dar a minha propriedade. Quer entulhar os seus poços, como tentaram fazer com Isaac. Mas aí, poço ainda é teu. Pode tentar entulhar os poços, mas é seu por herança. Não posso Deixa eu dar uma palavra profética. Aquilo que estão tentando apagar dentro do rolo da sua escritura, Deus está dizendo: ei, é teu, está dentro do teu território. Foi eu que deleguei sobre a tua vida, sobre a tua casa.
espera aí. Esse aqui foi guardado melhor do que ele. Nunca tem coisa igual. Esse aqui, primeiro se serve o vinho melhor para depois no final ser o inferior. Mas aqui está diferente. Deus, vocês serviram para nós o inferior no começo e agora o melhor está vindo agora. O melhor está vindo agora. Receba essa palavra, igreja. Parece que foi só o pior servido, mas o melhor está vindo agora. Eu creio, aleluia. Eita glória. Deixa eu correr para terminar. Aleluia. Já no capítulo de número 3, Jesus está tendo um diálogo com Nicodemos acerca de um novo nascimento. Porque Nicodemos, como ele era chefe na sinagoga, ele faz o encontro com Jesus às claras. Não, às cegas. À meia-noite, à noite, onde ninguém está vendo. Eu tenho um encontro com Jesus, pelo menos de manhã ninguém vai ficar perturbando a minha cabeça. E aí, o mestre da sinagoga, aqui você estava com Jesus, né? Estava lá, né? Mas à noite, todo mundo sem ver onde estava o mestre da sinagoga, dialogando com Jesus, e Jesus falando para ele sobre acerca do novo nascimento. E aí ele vai questionar Jesus: mas como ser um homem velho pode tornar ao filho da mãe e nascer de novo? E a coisa Cecília, como pode isso acontecer? Jesus está colocando água dentro dele, está limpando a sua tradição. Jesus está tirando a tradição dele. Como que é, pastor? Deixa eu correr para terminar. Como que é, pastor? Jesus está tentando mostrar para ele o que ele ainda não tinha visto, mas ele estava numa idade avançada, mas não tem problema nenhum. Jesus está dialogando com ele e explicando para ele, sabe? Um novo nascimento. Mas não tem como um homem já velho tornar o ventre da mãe, ser gerado de novo, passar um processo de 9 meses e nascer de novo. Não estou falando desse nascimento. Esse nascimento é um nascimento natural. Eu quero te falar, vou te chamar para um nascimento espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa: aqueles que estão aqui, que falaram sobre esse nascimento, como o pastor desceu as águas batismais, e quando levanta um novo homem, está dizendo assim: eu creio na Escritura, porque todo aquele que crê que o Filho de Deus, Ele é o Salvador, Ele é o Cristo, tem que crer que Ele é o unigênito do Pai, e tem que crer no batismo. É assim que eles não quiseram acreditar quando questionaram Jesus acerca do batismo de João. Eles disseram: ei Senhor, João batizava, mas se você não crê no batismo de João, como vai crer nas coisas celestiais? Aleluia. Se você não crê no batismo de João. João batizava com água. Para quê, pastor? Para o arrependimento. Aleluia. Mas ele disse: eu batizo com água, mas quem vem após mim batizará com o Espírito Santo e com Aleluia. fogo. Aleluia. Aleluia. Tem fogo no batismo, tem fogo, tem azeite, tem graça. E aí, quando ele está tendo aquele diálogo, Jesus fala assim: é um novo nascimento da água e do Espírito, porque importa que é necessário nascer de novo. Aleluia. Aí Jesus vai dizer assim, tendo aquele diálogo com ele, no capítulo, versículo 8, ele diz: Jesus diz: o vento sopra onde quer, assim não ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todos aqueles que é nascido do Espírito. Aleluia. Aleluia. Nós somos nascidos do Espírito aqui nesta manhã. Então não temos como ver no capítulo 4 Jesus sendo transportado para o deserto. Por quê? Pelo Espírito. Para ser o quê? Atestado no deserto. Porque no capítulo 4 de João, Jesus tem um diálogo com a mulher samaritana, transforma ela. Olha que interessante. Jesus já estava dando água para ela e ela não sabia. Quando Jesus transforma a mulher, ela tem uma curiosidade, ela lá no cântaro. Porque Jesus pede água de beber para ela, ela samaritana diz: não vou dar água. Aí quando Jesus está voltando de viagem, porque ele vinha da Judeia e ia para a Galileia, era necessário passar por Samaria, ele ficou 2 dias em Samaria. Por quê, pastor? A pedido de quem? A pedido dos samaritanos, pregando e ensinando.
E muitos ali creram. Através de quem, pastor? De uma mulher que era irreconhecível. Uma mulher que não tinha moralidade. Era uma mulher que não tinha nenhum tipo de assim, eu posso dizer assim, ó, era uma mulher que as pessoas não acreditavam. Mas ela saiu dizendo: ei, eu encontrei ele, Jesus. Eu acho que acredito que é ele. É ele. Por quê? Ele disse tudo quando eu precisava ouvir. É ele. E ele ficou todos os dias na cidade de Samaria pregando, e muitos creram nele. Jesus. Todas as famílias que estavam ali esperando, Jesus parou na cidade por causa de uma pessoa que precisava sair da parte suja, da parte da água, do reconhecimento, da parte do azeite, da alegria que ela não tinha, do vinho que ela não tinha, e do azeite sendo curada e sendo reconhecida. Realmente essa mulher aqui, ó, veio trazer novas para nós através do que ela ouviu de Jesus. Já pensou se ela não falasse? Ficasse com vergonha, disse: ninguém vai acreditar em mim, ninguém vai dar credibilidade em mim, quem vai acreditar em mim? Mas quando ela fala de Jesus, ela fala com propriedade. Aleluia. Ela fala que ele falou tudo quando eu precisava ouvir. Obrigado, Senhor. Então, quando a gente pega e vê que Jesus está dando vinho novo em odres novos, não vai se arrebentar, pelo contrário, vai conservar. Aleluia. Então eles faziam aquela bolsa, levavam. Você imagina com o tempo, com aquele sol castigante no deserto, e aquela água, engraçado que ela não aquecia, ela não ficava quente dentro do óleo, ela ficava conservada, a temperatura. Você tem a temperatura certa. Vamos essa manhã manter essa conexão, essa conectividade. Já viu aquelas pessoas impacientes? Isso aqui acontece muito, isso aqui nos dias atuais, principalmente com jovens. Chega em casa, o celular está sem crédito, vai conectar no Wi-Fi, o Wi-Fi não conecta. Não, parece que é o fim do mundo. Parece que é o fim do tempo. Meu Deus do céu, falta jogar na cadeira. Lá em casa também é. Por causa de uma conexão, falhou. Lá em casa é assim. Falhou a conexão, já quer jogar as panelas lá, quebrar os copos, sair bravo chutando as cores. Responde, galera, será que é o fim dos tempos? Falta de conexão. Não tem conexão no lar, não tem conexão com pai, com mãe, não tem diálogo. Pega o celular só para outra coisa. Mas, pai, mãe, você está vivo? Meu Deus! Como é que está hoje? A pressão está boa! Não acredito. Você falou o segredo, missionária Cris. Nossa, Deixa eu ver. doeu, cara! Ai, O Matheus foi trabalhar ontem, aí de lá foi pro aniversário da tia da Larissa. Até hoje ele não me deu, até agora não me deu notícia. Odres Eu não velhos. tô deixando. Tô só orando. Somos odres novos. Somos conservadores. Deu notícia quando Amém, saiu do igreja. serviço. Me deu notícia quando saiu do serviço. Tinha alguns Eu versículos falei a pro mais Senhor, para antes ler. dele ser meu, ele é teu. Capítulo 15 de Mateus. O Senhor cuida. É que a Fico gente mais sem Ó. dormir, não. Eu vou parar. Capítulo 15 de Mateus. Ó. Jesus e as tradições da lei. Os fariseus e escribas vindo de Jerusalém foram até Jesus e questionaram. Eu já vi, né? Porque transgride as tradições, as ações, diz que eles não abriam as mãos. Isso aqui eu já vi. Mas em Lucas capítulo 18, olha isso que interessante. Ó, para terminar, tá? Vou terminar agora. Ó, Lucas capítulo 18. Olha o que vai dizer aqui, ó. 18:9 diz assim: para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Aí vendo? Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo. Olha o fariseu orando: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo
essa oração aqui, apóstolos? Oração de fariseu. Eu não sou comerciaria aqui do meu lado. Não sou como locais outros. Foi dessa palavra que ele falou. Cobradores de impostos, roubadores. Aí ele vai continuar. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano, a oração do publicano. Publicano aqui. Quem é publicano aqui? Deixa eu ver. Vamos ver se você vai entender isso aqui. É só poucos que ganham. Vamos exemplificar para que não fique nada e vai terminar. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu. Aí o que ele vai dizer? Mas batendo no peito confessava: ó Deus, se me não para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem e não o outro foi para sua casa justificado diante de Deus, porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Aleluia! Não adianta eu querer chegar aqui e fazer uma oratória. Eu não disse, eu oro, jejum, faço, aconteço. Meu Deus! Você já está justificado, meu amigo. Oh, Jesus, Deus. Porque aqui se mesmo se exalta será humilhado, e aquele mesmo que se humilha será exaltado. Saiba dizer as palavras certas, igreja. Aleluia! Não é porque eu faço, não é porque eu tenho, não é porque eu possuo, não é isso. É pela sua necessidade íntima com Ele, conexão com o Pai. Então, Jesus até, olha que lindo, Jesus. Quando João falou assim, mandou os discípulos lá Jesus curando, fazendo milagre, vai lá, João estava preso, vai lá e pergunta se é ele mesmo, ou esperaremos em outro. Aí quando eles chegaram lá, dois discípulos de João: Senhor, engraçado que eles estavam questionando aquele jejum que eles fazem, você viu? Eles chegaram no texto ali. Quem precisa atenção? Eles chegam e tentam se justificar. Ó, Senhor, nós jejuamos. Ah, mas quando os convidados do noivo estão com ele, não tem como eles jejuarem. Mas vai chegar um tempo que eles vão precisar. Mas enquanto eles estão com o noivo, eles não precisam, porque eles têm um noivo. Aleluia! Você está entendendo? Aleluia! Jesus estava dizendo para os discípulos de João: o seu líder está preso. Sabe o que Jesus vai falar para João? Vai falar: fala para aquela caniça agitada pelo vento. Fala para ele que os cegos veem, os surdos ouvem, o mundo fala e os coxos se levantam. Fala para ele. Será que o Senhor estava sendo muito ríspido com ele? Será que o Senhor estava pregando uma palavra dura para João? Porque João só pregava: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Passai-vos e se arrependei-vos. Aí João está preso agora. Manda ela perguntar se é ele. Mas peraí, João, você viu todos os sinais na água. Você mesmo declarou com a sua boca: é o Cordeiro de Deus que está aí vindo. Aí não sou digno de desatar nem as alpagas da sua sandália. É o Cordeiro. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Peraí, João, você principiou. Você viu a pomba descer em forma corpórea sobre ele. João, você viu o céu aberto, todo mundo ouviu: eis o meu filho amado, em quem tenho prazer nele. João, qual que é a dúvida? Eu estou preso. Aí o Senhor vai dar testemunho de João. Sabe quem que o Senhor, os seus discípulos de João saem? Eu quero desafirmar: eis um homem que veio como anjo para preparar o caminho. Aleluia! Ele está sendo agitado como uma caniça no vento. Mas eis que eu quero dizer uma coisa: eis aqui quem é maior do que João. Aleluia! João, você vai receber essa notícia para o seu coração descansar. Vão cortar a tua cabeça, mas o céu te espera lá. Amém, igreja? Amém. Que Deus abençoe vocês.
Entenda que odres não é vaso, não é metais, não é vasilhas. Odre era uma pedra de carneiro, bem desconsiderável para levar, né? Mas porém, ele conservava, amém? Na temperatura certa, na forma certa, não com muito sal, para não salgar, mas ali na temperatura certa. Não com muita luz, para não se destacar muito, para não ser mais merecedor do que os outros. Porque Paulo fala assim, ó, na casa de Deus há vários tipos de vaso. Tem vaso para honra, tem vaso para desonra. Tem vaso de pau, madeira, de pedra, de barro, de todo tipo que você encontrar. Mas não deixa de ser vaso. Tem aquele vaso mais duro, tem aquele vaso mais flexível, tem aquele vaso mais quebrantado, tem aquele vaso que ele é difícil de se lidar, mas ele é vaso. Amém. Deus abençoe. Que o Senhor continue honrando essa casa, sempre os nossos apóstolos, irmãos. Entendeu aí, irmão? Aprendeu alguma coisa? Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor nessa manhã. Que Deus renova os nossos